O senador Fernando Collor de Mello, do PTC de Alagoas, oficializou a sua pré-candidatura à presidência da República. Durante o anúncio na tribuna do Senado, ele citou o filósofo alemão Arthur Schopenhauer e exaltou o seu período em que foi presidente de 1990 até 1992, antes de sofrer o impeachment. Collor lembrou que quando se lançou o candidato em 1989, o pleito teve 22 concorrentes ao Planalto. Para este ano, já são 17 pré-candidatos. O ex-presidente elencou os motivos que o levaram a tomar esta decisão. Foi no contexto e no atual momento do jogo político da vida nacional, no qual me encontro há praticamente 40 anos, que anunciei no meu estado de Alagoas a decisão de me colocar como pré-candidato à presidência da República pelo Partido Trabalhista Cristão, o PTC. Como disse Schopenhauer, o curso da vida não é certamente nossa obra exclusiva, mas o produto de dois fatores: a série dos acontecimentos e o das nossas decisões. A partir daí ele cunhou sua célebre frase: o destino baralha as cartas e nós jogamos. Em 1989, quando concorri e venci a primeira eleição direta para presidente da República após o período do regime militar, apresentaram-se 22 candidatos ao posto, um recorde de concorrentes até hoje não superado. Mas havia justificativa para esse acirramento, por ser o primeiro pleito após um longo período em que ao povo foi negado o direito de escolher seu mandatário maior. Em um determinado momento, durante seu discurso no plenário, ele citou o livro de autoria do comentarista da Jovem Pan, professor Marco Antônio Villa, que, segundo ele, é seu crítico. O segundo depoimento é o de um historiador e analista político que, diga-se, é um crítico meu. Mas há de se reconhecer que a seriedade e a imparcialidade que devem conduzir e pautar os estudos do verdadeiro historiador mostram-se presentes no livro Collor Presidente, de Marco Antônio Villa, em que pese a minha discordância quanto à contextualização factual de várias passagens. Aos presentes, Collor enalteceu os seus feitos à frente da presidência, dizendo que promoveu mudanças e quebrou paradigmas através do enxugamento da máquina administrativa, do fim das reservas de mercado e dos privilégios. O senador acrescentou ainda que tirou o país do atraso, possibilitando uma revolução industrial, derrubando monopólios e enfrentando poderosos políticos da época. Quais seriam as discordâncias, professor Marco Antônio Villa? Esse livro aqui, Collor Presidente, ele só citou o título, subtítulo pode ser problemático: 30 meses de turbulências, reformas, intrigas e corrupção, né? Qualquer trabalho de historiador, de história política, você parte de alguns pressupostos. Primeiro é reconstruir um momento histórico, 1990 a 1992. Segundo, consultar toda a bibliografia sobre o período. Terceiro, buscar documentação existente sobre o período. Quarto, buscar uma nova documentação sobre o período, aquela que outros pesquisadores, por uma série de razões, não acessaram. Quinto, conversar com, já que é possível, com os personagens do período, né, do governo e da oposição, com todos aqueles, né? E isso eu fiz. E sexto, buscar uma análise de totalidade do processo histórico. Portanto, é um trabalho longo, não é um trabalho fácil no campo da história política, segundo os cânones da história política. Por isso que isso tem de ser feito pelos que dominam esse ofício tal, né? Não é simplesmente achar que a tela tá limpa, vamos escrever qualquer coisa tal. E justamente o livro tem esse objetivo. O senador, que é pré-candidato à presidência da República, Fernando Collor, fez lá, tem 7 páginas do discurso dele, durante 2 ele citou trechos do livro tal, e tudo bem, ele tem todo o direito, e fez questão, vale lembrar, de mostrar nossas discordâncias sobre questões mesmo do governo dele e questões sobre outros momentos históricos. O livro trata exclusivamente do governo, né? Portanto, você reconstrói uma
momento histórico, que dá muito trabalho. Para entender as questões teóricas do plano Collor, são questões profundas, né? Você tem de conversar com os formuladores do plano, que não foram, o que vale lembrar, não é a Zélia Cardoso de Mello, né? Para dominar a econometria, uma série de coisas, não era a praia dela. A praia dela é de história econômica. Ela fez uma tese de doutorado boa, por sinal, mas na área de história econômica. Para discutir as questões de fundo, você tem de conversar com o Antônio Candiro, o Eduardo Teixeira, Ibrahim Eres, o Assis, a própria Zélia. Aí você vai passando por gente, mas principalmente o Candir, Eduardo Teixeira e Ibrahim Eres são fundamentais para entender os postulados, que é uma questão complicada. Evidentemente, mas todos nós sabemos a história não é confisco no sentido legal, mas vamos usar essa expressão mais popular, da conta corrente da poupança, mas existem outros postulados tal. O sentido era tentar justamente fazer uma análise histórica do período. Claro que nada tem a ver com 2018, nós estamos falando de 1990, 1992, ou seja, 2018 são outros 500, não tem nada a ver com a conjuntura atual. Mas é importante destacar, e para concluir, que houve uma mudança considerável no Brasil. Eu sempre digo aos mais jovens, isso não é ser a favor ou contra o governo. Vamos partir deixar essa ideia primária de mocinho bandido, bom ou mal. Isso não tem nada a ver com conhecimento científico. Conhecimento científico é outra coisa, né? Eu estou só mostrando, por exemplo, que a importância que foi você fazer a modernização do país. Você entrava num supermercado em 1990, você encontrava azeite brasileiro. Hoje você encontra azeite de qualquer lugar do mundo e a preços acessíveis, né? Você abriu o país, modernizou a estrutura industrial, né? Quebrou os cartórios. Tem uma série de questões que são importantes. E tem outras problemáticas que o livro trata. Por isso que um dos subtítulos fala da questão das acusações de corrupção. Não é nesse sentido. Esse é um trabalho de história pública. Quer dizer, não é panfleto. Panfleto qualquer um escreve com o coração e tal. Isso é bobagem. É um trabalho acadêmico, trabalhando com as fontes de acordo com os cânones da história política. E rapidamente, pensando em 2018, as chances dele? 0.